Salve, bando de loucos, pode preparar o coração porque a diretoria do Corinthians está a poucos detalhes de fechar com o Lingard para a temporada 2026. Mas calma que não foi indicação do Memphis, tá? Então por que o Corinthians quer esse jogador para 2026? E você, contrataria Lingard hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e se você também é um louco do bando, se inscreva e deixa o like aqui no vídeo. Bora lá! Mas é mais um parça do Memphis que pode chegar, é isso? É isso, tá uma negociação bem adiantada. Jesse Lingard. Ele tava para ir pro Remo, né? Ele tá 2 anos agora na Coreia, tá com 33 anos, é um meio atacante, o Arnaldo conhece mais futebol internacional do que eu conheço, pode falar um pouco melhor sobre ele. Não sabemos como ele tá neste momento, ninguém vê jogo lá na Coreia, né? Você pode tentar ver YouTube e tal, mas ninguém vê jogo e eu vou manter o que eu falei, a mesma coisa do marroquino. Eu vou esperar jogar, não é querer ficar em cima do muro. Eu não vou desgraçar o cara, porque tá chegando antes do tempo, e também não vou elogiar porque ele jogou na Premier League há alguns anos. Eu vou preferir esperar chegar. O que mais eu curto é a ideia de contrato curto. 10 meses de contrato para os dois, aconteceu, deu tudo certo. Renovação, porque bateu ali metas de minutos jogados e tal, por mais um ano. Não deu certo, obrigado, satisfação. E você então não onera tanto o clube assim. O clube diz ali internamente que são salários bastante compatíveis com o elenco, que os jogadores hoje ganham, que não seriam salários tão altos. A informação do André Hernan é que seria coisa de 100 mil euros, o que dá hoje uns 550, 600 mil reais. Seria o salário dele, que é um salário perto do mundo, que é um clube de Série A, que é o Corinthians, é um salário normal, sei lá, Ranieri, Bidu, enfim, normalmente o jogador titular do Corinthians ganha mais ou menos nessa linha. 500 mil por mês. Tem jeito. Série A de Campeonato Brasileiro, de clubes assim, é muito difícil. A não ser os meninos que estão subindo, aí ganham menos, mas normalmente são salários assim. Esses dias, quem que renovou o contrato? Que aí o Corinthians teve que pôr qual era a multa nacional. Acho que era o André, se eu não me engano. O salário dele está em 100 mil. Então acabou de subir o menino, quase 100 mil, porque a gente sabe porque a multa rescisória nacional é 2.000 vezes o salário. Aí a gente fez a divisão lá e deu mais ou menos o salário. Então, e que seria um salário assim? Mas o fato de se desse, vamos dizer que os dois, cara, deu 3, 4 anos de contrato. Eu não ia nem esperar jogar bem ou mal. Eu já ia criticar. Porque para mim é um absurdo, 32, 33 anos, você dá mais 3, 4 anos. Mas contratos de 10 meses, sinceramente, eu não vejo problema. Também tem uma versão, o marroquino ninguém nega que foi o Memphis que indicou, ponto. Agora sim, há uma outra versão de que esse daí não teria sido ele, estaria sido... Não, eu estou só dizendo as duas versões que estão rolando, eu não acredito em nenhuma das duas. E de que era uma oportunidade do mercado, tanto que ele foi oferecido para o Remo e estava em negociação com o Remo, e que aí o Corinthians viu a possibilidade de trazê-lo e agora vai trazê-lo, mas ele chegou a negociar e forte com o Remo, né? O Remo tem até um grego agora, joga lá, se eu não me engano, no Remo, enfim, e que poderia estar chegando aí. Mas essa contratação está quase perto mesmo de acontecer, deve estar lá já finalmente de chegar ao Brasil, exame médico e tudo mais. Eu vou esperar para ver. Só o contrato que eu curto, a ideia de ser só 10 meses de contrato. Teria. Vamos fazer um teatrinho aqui. Você é o Marcelo Paz e vai perguntar pro Memphis, que é o Arnaldo, em inglês, in English. Você tem mais um para indicar aí para nós? É isso. Assim, vamos lá. Esse jogador, ele jogou bastante tempo no Manchester United, inclusive com o Memphis Depay. Há mais ou menos uma década, né? Quando o Memphis ainda era novinho. Quantos anos ele era novinho, 33. É mais ou menos da mesma idade, são contemporâneos, se tornaram amigos. Ele foi um bom jogador, mas não joga em bom nível há mais ou menos 2 temporadas, como disse o Vessone, né? Essas 2 contratações, primeiro assim, né, mesmo que o Vessone tenha esmiuçado o custo, a folha de pagamento do Corinthians, que era uma das maiores, ela continua sendo substanciosa, continua aumentando, embora o clube não gaste dinheiro em direitos federativos. É que deu uma aliviadinha também, né? Saíram alguns jogadores. Saiu tudo gente mais barata do que gente... Não, ok, mas... Não, mais ou menos.
Quase todos, né? O Corinthians... O Maicon tinha salário o muito Corinthians alto, está o Romero contratando tinha só salário jogadores que ganham moeda estrangeira. Fagner tinha salário alto. Só jogadores que ganham moeda estrangeira, né? Então, não é economia, não é economia, esse é um ponto. O segundo ponto é, de fato, o poder que o Memphis tem no time, no clube, que ele ganhou e adquiriu. A gente estava falando do Neymar, para algumas questões, o poder do Memphis é maior do Corinthians que o Neymar no Santos. Para algumas questões. Eu acho que a questão do Neymar é mais a família, o pai, na diretriz, do que propriamente indicar um jogador. Indicar um jogador é uma questão muito complexa, não é simples. E ainda mais com o técnico que está aqui atrás, fazendo o discurso contra os jogadores estrangeiros. O Dorival indicou um jogador, o Alisson, que ele confia. O que aconteceu com o presidente do Corinthians? Não, ele não vem. O Memphis indicou 2, os 2 estão vindo. Aí, enquanto está ganhando, é beleza. Quando perdeu, acaba essa brincadeira. Uma coisa é certa, sim. Acaba essa brincadeira. O técnico indicou um jogador. O presidente desautorizou. O cara está contratado, com um contrato aqui, ó. O holandês indicou 2 parceiros que estão sendo contratados. Isso não existe. Se é o Neymar que faz isso, a gente mete a lenha. Então é um terreno muito perigoso, um limite muito perigoso que tá se dando poder a um jogador maior do que qualquer coisa. Ainda deve ser ao jogador 40 e tanto. O jogador vai para a Copa. Olha, enfim, enquanto está ganhando, beleza, mas não faz o menor sentido. O menor sentido. Não, o que eu ia falar é que uma coisa está claro. O Memphis, se os dois jogarem mal, vai sobrar para ele também. Porque hoje ele estava sozinho no CT. Ele jogou mal, era culpa dele. Jogou bem, era com mérito dele. Só que agora, se o marroquino jogar mal, é o marroquino e ele um pouco. Se o inglês jogar mal, para mim é claríssimo isso. Na cabeça do torcedor não vai ser só o jogador que está mal. O Memphis também é culpado por ter ajudado, por ter de alguma maneira influenciado a vinda dele. Então o Memphis, o que eu imagino que o diálogo foi, meu amigo, é o seguinte, eu vou te indicar lá, vai dar tudo certo, mas eu preciso de você também, vai sobrar para mim aqui um pouco. Vão me encher o saco, dizendo que você tá indo para não sei aonde, se você fora de campo não se comportar, vai sobrar para mim também. E isso para mim ficou muito claro a partir de agora. É uma responsabilidade também do Memphis Depay. E aí só o lance dos estrangeiros, o Corinthians deve ser o time que tem menos estrangeiros do Brasil. Agora com esse vai para 6 só. Pode levar 9 para o jogo. Então o Corinthians ainda tem um número muito pequeno de estrangeiros. 6 agora, 6 ou 7, mas enfim, ainda está até abaixo do coisa. Bom, Angeleri, Memphis, Vaca, Garro. E agora o Lingard. 5. E o Carrilho. Milan. 6. Milan, Carrilho. 7. É isso, 7. Mas está 2 abaixo do limite. O Grêmio tem 12. Não, mas não é. 3 acima do limite. O Grêmio é o Grêmio. O que o técnico prefere como jogador. O Dorival prefere o Alisson ao Lingard. Ele prefere um jogador que ele conheça, ele prefere um jogador brasileiro. Mas o Dorival aceita isso, pra mim não é um problema. Mas então, exatamente, eu acho que o perfil... Não, aceita não, né? Ele acabou de subir no caixote e falar que é contra. Não, mas o que o Marcinho está falando, o perfil do Dorival é dizer meio amém para tudo. Tá. Ele não entra em rota de colisão. É que vocês não acharam que o Dorival falou uma coisa mais macro? Ele não falou. Na semana que ele fala isso, o Corinthians vai buscar um jogador que não joga há 2 anos, estava na Coreia, inglês. Porque conhecer o outro é parça do outro. Lingard de gato. E só para ser justo também, o Alisson, o São Paulo pôs alguns obstáculos né? Vessone, você não está entendendo. Colocou ali algumas coisas que... já estava definido. O contrato tem assinatura digital dos dois. O presidente vetou, né? E o técnico não deve ter ficado. Se o técnico ligou pro jogador, combinou com o jogador tal, não sei o que lá, e na hora H não foi, aliás, seria uma boa pergunta na próxima, o Dorival. Você indicou o Alisson, ele não veio. Você indicou o Lingard? Sim. O Marroquino ele falou que não. Ótimo ponto, porque com o Marroquino ele fez questão de dizer, ele não foi grosso, ele não foi repulsivo em relação ao reforço, mas ele deixou claro que não é dele. Sim. A ideia. Ô, Vessa, uma pergunta aqui, porque a audiência é muito qualificada aqui do nosso G4. Estamos sendo assistidos pelo grande jornalista Paulo César Martim. Grande, Paulão. E ele falou assim que ele ouviu
em conversas na Argentina que o Corinthians estaria tentando de novo contratar o zagueiro Lautaro Di Lolo, que é um zagueiro da seleção da Argentina, que é do Boca Juniors, um zagueiro jovem de 21 anos. Tem alguma informação sobre isso? Não. O Corinthians liberou o Kaká, né? Tá, o salário vai ser pago pelo Vitória e tudo mais. E aí, se o Vitória permanecer na Série A, o Vitória é obrigado a comprá-lo, né? Essa é a condição. Foi até anunciado ontem. Esse Di Lolo eu fiz até uma transmissão da Libertadores Sub-20, alto, jogou muito, né? Jogou muito. Ele é da seleção Sub-20 da Argentina. Isso, é da seleção também, e aí virou titular do Boca várias vezes, porque é aquele crescimento do garoto. Eu não tô... Aqui no Brasil a gente até agora não falou desse nome, mas o Corinthians só tem 4 zagueiros hoje. Por mais que você jogue com 2, você precisa bater pelo menos um quinto, né? É isso aí, fiel. Esse foi o trecho do Band Esportes. E eu quero saber a opinião de vocês aí. Lingard é um reforço de peso ou é uma aposta arriscada para o Timão? E se você também é um louco do Corinthians, se inscreva e deixe seu like aqui no vídeo. Tamo junto, bando de loucos, e vai Corinthians!